noite a todos, que todos sejam bem-vindos na nossa amada Casa Espírita, que todos que vieram aqui em busca de uma força, de uma solução para os seus problemas, de uma cura para as suas enfermidades, que a gente vem buscar aqui nessa casa a paz. Isso é que faz a diferença. Então, que sejam todos muito bem-vindos, né? E que o Evangelho de Jesus, esse Evangelho abençoado, essas palavras santas do Evangelho, que a gente coloca no nosso coração para a gente seguir a nossa caminhada aqui nessa terra, que nós viemos aqui nesse planeta Terra para a gente cumprir a nossa tarefa, carregar a nossa cruz, né? Levando ela devagarinho até o Calvário, porque é isso que Jesus quer de nós. Vamos carregar a nossa cruz devagarinho, com paciência. Jesus não dorme, Jesus não cochila, Jesus não tem pressa. E vamos carregar a nossa cruz. A gente sabe que a cruz de ninguém é leve. Cada uma com a sua cruz mais pesada. Mas se eu pôr a do outro no meu ombro, talvez eu não aguente carregar. Então vamos carregar a nossa devagarinho, com paciência, né? Que é isso que Jesus quer de nós. E a leitura do Evangelho de hoje é a piedade. A piedade é a virtude que mais se aproxima dos anjos. A piedade é uma virtude, a caridade, outra virtude, a paciência, outra virtude. São três alavancas que andam juntinho. Então, gente, a piedade é uma palavra santa. Às vezes, Jesus fala para nós, tem piedade, vamos ter piedade, fazer caridade, fazer o bem sem olhar quem. Se a gente não estender a mão para os nossos irmãos, se a gente não fazer o bem, de que adianta a gente estar aqui? Fazer o bem sem olhar quem, fazer a caridade, vamos ser humildes, que os humildes ganharão o reino dos céus, né? Às vezes vocês falam assim, hoje eu cheguei no centro, tinha pouca gente, pouco assistente, mas sim, pode contar, mas e desencarnado, tanto que está aqui sentadinho, esperando a abertura da reunião, esperando as palavras do Evangelho, para que eles adquiram conhecimento, para eles procurar a luz, porque lugar dos espíritos é no plano espiritual, mas eles vêm aqui, às vezes ficam quietinhos, sentadinhos aí, quantos está aqui esperando essa hora, a abertura, o Evangelho, para que eles adquiram conhecimento, entendimento e passem para o plano espiritual. Muito dos espíritos, às vezes, nem precisa de passar no aparelho dos médios, que nós temos a reunião de desobsessão, que é na segunda-feira, é de porta fechada. Por que é de porta fechada? Por que será que é só os médios? É porque foi vedada essa reunião, porque muitas pessoas que vinham no centro pela primeira vez, sentavam e viam o espírito manifestar no aparelho do médium e assusta, muitos ficam com medo, falam, não vou no centro não, eu vi o espírito falar lá e então foi vedado. A maioria dos centros das casas espíritas não tem essa reunião mais de desobsessão de porta aberta. Então é só para dar um esclarecimento para os espíritos, para que eles adquirem conhecimento e vai para o lado de lá. Então foi vedado, é de porta fechada o dia dessa reunião de dar um esclarecimento para os espíritos. Então foi vedado a casa que os guia, né, que traz os esclarecimentos para nós, que nós temos nosso irmão Cláudio, que é um guia de conselheiro, então isso aí foi vedado.
E a gente agradece muito essa casa, que todos que entram nessa casa, adentra nela, que vem em busca de uma luz, de uma solução, de uma cura para a sua enfermidade, recebe aquele que tem fé. Porque não adianta nada você ir numa casa espírita, numa outra religião, se você não vai com fé. Que a fé transporta a montanha. Se você tem fé, você é curado. Nós temos, graças a Deus, aquela reunião fraterna no sábado. Quanto de irmãos nossos vem de fora em busca, né, de uma cura, de um conselho, e sai alegrinho, agradece. Eu acho, às vezes a gente arruma os remédios ali, né, que o irmão que é X passa os remédios, a gente lá dentro na salinha, lá na farmácia, vai arrumar os remédios. Muitos perguntam que vêm de fora, quanto que eu tenho que pagar? O que está no Evangelho de Jesus? Dai de graça o que de graça recebeste. É isso que a gente fala para os nossos irmãos. Porque tá aí aquele irmão que chega aqui 10 horas, senta ali. Olha o quanto de caridade essa casa faz para os nossos irmãos. Vem gente de longe, vem um, recebe, traz 2, 3. Vem 3, recebe, traz, dobra. E é assim o dia inteiro, essa reunião abençoada, que quanto de gente tem curado que passa por essa casa aqui, quanto de gente aliviado, e a gente fica tão agradecida. Nós, trabalhadores da Casa Espírita, aqui o grupo é pequeno, é um grupo pequeno, mas é um grupo que trabalha de mão dada, trabalha com amor, com dedicação. Que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, conta muito, né? É muito. A gente, hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra e a palestrante lá falou: olha, a gente, para trabalhar para Jesus, a gente não pode ter preguiça, a gente não pode desanimar. Nós temos essa tarefa árdua que nós temos que pegar firme e trabalhar para Jesus. Quanto mais a gente trabalha para Jesus, quanto mais a gente doa, quanto mais a gente serve o próximo, mais a gente está ganhando. Olha, vamos trabalhar sem cessar, desencruzar os braços, que a Casa Espírita agradece. Quanto mais as pessoas vêm e recebem, quanto mais a gente doa, e é doando que a gente recebe. Nós, trabalhadores da casa, nós não podemos desanimar, não. Nós estamos firmes aqui, está chovendo, a gente vem, está ventando, a gente vem a pé, de qualquer jeito, de carona, mas a gente está aqui firme, trabalhando para Jesus, porque não vão deixar nossa tarefa no meio do caminho, não. A gente sabe que muitos, a gente tem dó. Quantos médicos começam a trabalhar numa casa espírita, quando vê atrapalha, desanima, não vem mais, e depois para você voltar, é a mesma coisa. Um médico que trabalha numa casa espírita, ele larga a tarefa dele, para ele voltar e pegar a nova tarefa não é fácil. É a mesma coisa de uma jarra quebrada. Se derrubou uma jarra, quebrou, está ali tudo espatifado, não tem como você juntar. Então, a mesma coisa é um médico. Então, quem veio para trabalhar na casa espírita, pega firme a tua tarefinha, não importa o serviço, não é só o médico que recebe espírito, não. Até um irmãozinho que vem, cata um papelzinho, põe ali, põe lá no lixo, aquela irmãzinha que vem limpa essa casa, que é a nossa irmãzinha Célia, que vem, faz a limpeza no centro para nós, os valores são iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém, nem o secretário que está ali, nem eu, Águida, que fala do Evangelho, eu não sou melhor do que ninguém, e nem recebo mais, não. Às vezes o que faz pouquinho lá, com boa vontade, faz mais a diferença do que eu que estou fazendo aqui o Evangelho. E falando, eu vou contar uma historinha do irmãozinho, que ele vinha, acompanhou, ia no centro todas as reuniões. O velhinho lá vinha,
chegava, sentava, e o palestrante ali fazendo o Evangelho de Jesus. Isso foi muitos e muitos anos. O velhinho vinha, quietinho lá no cantinho, ouvia o Evangelho, acabava a reunião e ia embora. Isso foi anos e anos e anos e anos. Lá um belo dia, o palestrante deu falta daquele irmão. Falou, aquele senhorzinho hoje não veio. Ele preocupou, porque todas as reuniões ele estava firme, vinha assistir o Evangelho. Aí ele saiu, no outro dia bateu na porta, perguntou, e fulano, que ia lá no centro, o que aconteceu, não está indo mais? Aí eles falaram, ele desencarnou. Aí, bom, com o passar do tempo, dos anos também, o palestrante também morreu, desencarnou. E foram todos para o plano espiritual, né? Chegou lá, ele enxergou. Ele falou assim, mas aquele irmãozinho, eu fazia o Evangelho, aquele irmãozinho está naquele paraíso, naquele lugar tão iluminado, e eu estou aqui nesse lugar. O velhinho respondeu para ele, tudo que você falava lá eu fazia. Pensa para vocês aí, e o palestrante pouco fez, né? Quer dizer, ele falou do Evangelho, mas não pôs em prática. Não adianta nada aqui, eu falar do Evangelho, falar dessas palavras santas de Jesus, e lá fora eu fazer diferente, e lá eu tratar o outro irmão mal, aqui eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra. Não, a gente tem que ser do mesmo jeito que a gente é dentro da casa espírita, nós trabalhadores da casa, lá fora nós temos que fazer o mesmo, lá fora nós temos que fazer o melhor. Fazer o bem, fazer a caridade, passar um para o outro. Tá faltando muito um aperto de mão, um abraço. Isso aí tá ficando muito difícil, tá todo mundo essa vida corrida, e corre daqui, corre dali. Às vezes a gente está esquecendo de fazer uma visita para os nossos irmãos enfermos, ir nos asilos, dar uma palavrinha com aqueles velhinhos, ir nas casas fazer uma visita para tanto amigo da gente que às vezes está enfermo na cama, às vezes a gente fica muito a desejar, a gente não vai, e isso faz a diferença. Nós temos que visitar os doentes, nós temos que estender a mão para o próximo, nós temos que ajudar uns aos outros. Isso aí faz a diferença. É isso que o espírita tem que fazer. É fazendo bem sem olhar quem. Fazendo caridade. E aí, quando a gente passar para o lado de lá, Jesus não vai te perguntar que escolaridade você tinha, que religião você tinha. Que religião, na verdade, não salva ninguém, não. O que salva nós é as boas obras, é o que a gente, na nossa bagagem, quando a gente desencarnar, a gente vai levar no coração o que a gente fez de bom, que lá vai contar do lado de lá. Aqui, tudo que a gente fechou o olho, desencarnou, tudo que é da terra fica na terra. Se você não leva dinheiro, você não leva carro, você não leva terra, você não leva fazenda. Não, a gente só leva na nossa bagagem as caridades. É isso que vai contar para nós lá, porque aqui, nesse mundo aqui, a gente larga tudo, fecha o olho e larga tudo por aí. Vai fazer diferença, é do lado de lá. Então, vamos preparar a nossa casa aqui, para a hora que a gente passar por lá de lá, a gente não passa para lá cega, não. A gente tem um pouquinho de conhecimento, tá aí essas palavras do Evangelho, esse ensinamento que a gente tem que pôr no nosso coração e carregar eternamente essas palavras de aprendizado, de melhoramento para nós. Nem Jesus Cristo não cruzou os braços, ele morreu com os braços abertos. Então vamos desencruzar os braços, vamos fazer o que a gente puder fazer de bom aqui nessa terra, vamos fazer. Vão correr e fazer, que os tempos estão chegados. Se a gente vamos procurar nessa vida fazer o melhor, dar o nosso melhor, que Jesus agradece. Jesus é sábio, Jesus é muito inteligente,
Jesus carrega nós no colo. Jesus não abandona nenhum filho dele. Jesus acode a todos. Às vezes vocês pensam assim, mas hoje eu estou tão agoniada, eu estou passando por tanta coisa. Deus acho que esqueceu de mim. Jamais. Essa hora que Deus está presente. Já pensou se ele não corresse, chegasse perto da gente? Não acudisse a gente? Então, meus irmãos, tenha fé. A fé transporta a montanha. Jesus falou, se você tiver fé do tamanhozinho do grão de mostarda, já é de uma grande valia. Vamos aumentar a nossa fé, porque com fé nós vencemos os obstáculos, nós vencemos as barreiras, nós vencemos as enfermidades, porque não é o espírita que está fora de problema, não, nós todo mundo temos problema, temos dificuldade, passamos por tanta coisa, mas aí nós sabemos que nós temos um Pai lá em cima, que é Jesus, incumbido de acertar tudo para nós. Se você tem fé, você vence tudo. A fé é a mãe da caridade e da esperança, né? Então, vamos perdoar. Perdoar aquele que nos ofende. O perdão, mesmo se você ofende algum irmão, e você fica com aquilo na cabeça, mas isso está me pesando, isso está me atrapalhando. Eu vou chegar perto daquele irmão e pedir perdão, que eu ofendi ele, eu sei que eu ofendi ele. Você chega perto, fala, me perdoa, eu fiz isso, me perdoa. Porque errar é humano. Quem que não erra? Somos seres imperfeitos, né? A gente erra, mas pede perdão. Mesmo que ele não te perdoa, mas você fez a tua parte, você pediu perdão. Isso conta muito. Perdoa, porque Jesus pede para nós, perdoa, perdoa sempre. Perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoa, meus irmãos. Isso aí alivia a nossa alma, alivia a nossa cabeça, né? Vamos perdoar aqueles que nos ofendem, né? E vamos sempre não esquecer de fazer uma vibração, aquela energia, rezar, fazer aquela energia na tua casa, porque as famílias estão precisando muito de rezar. Rezar, fazer as preces, que a prece enobrece, a prece fortalece. A casa, o lar que ora, que reza, tem uma energia boa, tem uma vibração boa, mas se começa ali naquela casa, um xinga ali, outro reclama, não, ore, meus irmãos. Olha, eu peço muito, os guias têm pedido muito nós para fazer o culto no lar. Nós espíritas, acho que todo mundo faz. Eu, toda terça-feira, eu levanto 6 horas da manhã, eu já deixo, eu venho na segunda-feira na reunião, eu já chego lá em casa, já ponho o evangelho, já vejo a leitura, já vejo a jarra d'água, já deixo o Salmo 91, já deixo a prece de cartas, porque às vezes eu costumo não dar conta de rezar ela de cor, e eu faço o culto no lar. Gente, é uma energia boa, é diferente a casa que faz o culto no lar. Esses dias mesmo nosso irmão falou, o culto no lar deixa aquela vibração boa, aquela energia boa dentro de casa, sabe? É diferente. E tinha lá no plano espiritual, um dos reitores lá perguntou por quê. E lá no plano espiritual, ele olhando aqui nesse planeta Terra e olhando as casas, perguntou, um dos reitores lá em cima, perguntou por que aquela casa está irradiada de luz. Aí o reitor falou, é o culto no lar que eles estão fazendo. Pensa para vocês verem como que é a vibração, o rezar em casa. Tira muita energia ruim, até os espíritos que estão ali, porque espírito tem para todo lado. Os espíritos inferiores gostam, somente quando ele pega uma brechinha ali, uma pessoa mais fraca, ele aproveita. Então,
isso aí ajuda muito. É igual nós, espírita, nós temos na cabeceira da nossa cama o evangelho aberto. O evangelho aberto, ali tem uma leitura e vem os espíritos, eles mesmos lêem ali. E no que ele lê aquela leitura do evangelho, ele adquire conhecimento e às vezes ele procura a luz. Nós, espíritas, nós temos que ter o nosso evangelho aberto na cabeceira da nossa cama. Acho que todo mundo tem. Tem certeza que lá tem, lá em casa tem. Então, é essa nossa, esses detalhes, essas mínimas coisas é que faz a diferença. Ore, meus irmãos, ore com o coração. Reza, não desanima. Eu peço muito a Deus, rogo muito a nossa Mãe Maria Santíssima, que derrama as bênçãos em todas nós mães, que nós precisamos muito de um fortalecimento, muito da ajuda de nossa Mãe Maria Santíssima, porque o papel de mãe, ser mãe não é fácil. Então, que ela dê muita paciência, muita calma na direção dos nossos filhos, na condução dos nossos filhos, né? Para que a gente possa conversar com eles, mas pede a nossa Mãe Maria Santíssima que derrama as bênçãos em todas as mães, abençoa todas as mães, é o que está precisando muito. Ore, mas ore com o coração. Então, fica aqui o evangelho de hoje, a piedade, e eu, para finalizar aqui, eu vou ler uma mensagem. Não há caminhos na vida sem obstáculos. O planeta Terra é a nossa escola de desenvolvimento espiritual. E em toda escola existem lições que precisamos assimilar e testes de verificação do nosso aprendizado. Em cada problema há um mestre disfarçado. Na luz da vitória, nos ajuda a assimilar as lições que precisamos aprender durante a travessia do nosso deserto, a não adiarmos mais as mudanças que precisamos fazer e termos coragem para enfrentar os ventos contrários, os sentimentos que, em meio de todas essas dificuldades, Deus está querendo fazer de nós uma pessoa melhor. Com paciência, determinação e entendimento de que a chegada de toda e qualquer dificuldade é hora de promoção. Vamos retirando as pedras do nosso caminho e nos surpreendendo com o fato de que bem debaixo delas há muitos tesouros escondidos. Isso tem o nome de vitória. Então, fica aqui essa reflexão para a gente completar a leitura. Porque Deus deu para nós 3 fortificantes, que é a vitória, a alegria e a esperança. E o Espiritismo nos fortalece, né? Que Deus abençoe a todos, que todos que veio hoje receba de Jesus aquilo que está necessitando.